Olá, meu nome é Gisele Reis, eu dou aula de computação e trabalho com lógica. Na lógica, a gente estuda as regras de raciocínio que a gente pode usar para tirar conclusões a partir de premissas, que são coisas que a gente assume ser verdade. Usando essas regras, a gente pode combinar verdades para concluir outras verdades que, por sua vez, podem ser combinadas de novo e assim por diante. Daí a gente pode se perguntar: existe um conjunto de regras certas? Quer dizer, se a gente pensar de acordo com essas regras, a gente vai estar pensando certo? E se não, a gente vai estar pensando errado? Ia ser legal, né? Ensinar as pessoas a pensar ia ser igual ensinar a fazer conta. Segue essas regras aqui que vai dar tudo certo. Infelizmente, as coisas não são tão simples. Existem muitas lógicas que são, no fundo, conjuntos de regras diferentes para pensar sobre assuntos diferentes. A lógica que a gente geralmente estuda ou entende como lógica formal é chamada de lógica clássica. Ela é muito útil para algumas coisas, mas não se aplica tão bem a todos os casos. Eu vou dar um exemplo. Eu te falo que, se chover, eu vou andar na esteira. Se não chover, eu vou andar na rua. O que você pode concluir? Bom, que eu vou andar, é claro. Como que você concluiu isso? Você sabe que ou chove ou não chove, com certeza. E de acordo com o que eu falei, em qualquer uma das duas situações, eu vou acabar andando. Lógico. Mas você não sabe onde eu vou andar. Algumas pessoas, há muito tempo atrás, não ficaram muito satisfeitas com essa resposta e quiseram criar uma lógica onde esse tipo de raciocínio não fosse possível. Que tipo de raciocínio? Bom, o que a gente usou para concluir que eu vou andar é o fato de que ou chove ou não chove, mesmo não sabendo qual dos dois. Essa regra chama princípio do terceiro excluído, e ela diz que uma afirmação é sempre verdadeira ou falsa e não existe terceira opção. Nota que usando essa regra, a gente não precisa saber qual das duas opções é verdade. Por exemplo, a frase "existe vida em outros planetas ou estamos sozinhos no universo" é verdadeira, mesmo a gente não sabendo qual das duas partes vale. Pois bem, para algumas coisas saber sim ou não não é suficiente. A gente quer saber se sim ou se não, ou seja, qual dos dois. A lógica que captura essa ideia é chamada de lógica intuicionista, ou lógica construtiva, e é exatamente a lógica clássica sem o princípio do terceiro excluído. Na lógica intuicionista, se você concluir que eu vou andar, você vai saber também onde eu vou andar, porque nela a gente tem que saber se chove ou não para concluir qualquer coisa. A propósito, a lógica intuicionista é bastante relacionada com computação, e eu trabalho muito com ela, mas a motivação e a ideia por trás dela é bastante filosófica. Uma coisa em comum entre as lógicas clássica e intuicionista é que elas só têm dois valores, verdadeiro ou falso. Mas se você viveu até hoje, já deve ter percebido que tem muitas coisas no mundo que não são nem verdadeiro, nem falso. A própria afirmação "choveu ontem", ela é verdadeira ou ela é falsa? Bom, depende. Talvez se tiver chovido durante 5 minutos, uma chuva ralinha que nem molha e tal, você vai dizer que não choveu. Para tornar isso mais claro, você pode querer quantificar a chuva e falar choveu muito ou choveu pouco. Nesse caso, os dois valores verdadeiro e falso podem não ser os mais apropriados para algumas situações, e seja melhor usar uma lógica multivalorada, ou seja, com múltiplos valores. A quantidade de valores fica a gosto do freguês. Tem lógica multivalorada com 3, 4, 5 ou infinitos valores. Por exemplo, a gente pode ter como valores com certeza verdade, possivelmente falso ou com certeza falso. Ou o valor de verdade pode ser um número entre 0 e 1. E esse número entre 0 e 1 também pode representar probabilidades. Existem lógicas que são probabilísticas. O meu último exemplo de lógica é bastante popular entre os lógicos do Brasil, e eu não podia deixar de mencionar aqui.
Ela foi desenvolvida pelo brasileiro Newton da Costa e chama lógica paraconsistente. Essa lógica tem como objetivo permitir que as contradições existam numa teoria sem que tudo vá para o espaço. Na lógica clássica, se a gente está calculando alguma coisa e descobre que x é 0 e x é 5 ao mesmo tempo, alguma coisa deu errado no caminho. As contradições não podem existir. Mas a vida é cheia de contradições. E está todo mundo aqui vivendo. Então, existe um jeito de raciocinar sobre situações com contradições. E é isso que essa lógica tenta fazer. No fim das contas, cada lógica vai servir como um guia para desenvolver raciocínios em diferentes áreas ou diferentes situações. Você só tem que decidir quais regras lógicas se aplicam para a sua situação, quais princípios você quer adotar ou não. No início do vídeo eu perguntei se existiria uma única lógica para guiar o pensamento certo. E a resposta é não. Agora a gente pode ir até o outro extremo e se perguntar: eu posso então justificar qualquer raciocínio com alguma lógica? Quer dizer, a gente nunca vai estar cometendo erros, porque a gente sempre pode escolher uma lógica diferente para justificar o que a gente está concluindo? O que você acha? Fica aí a provocação para você pensar um pouco. É isso. Tchau.